Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. Nós temos por lema no canal: pensai nas coisas do alto. E o tema que vamos abordar nesse vídeo de hoje é o seguinte: a reforma e o tulipe. Os 5 pontos do calvinismo, conhecido pelo acróstico TULIP, referente às iniciais dos pontos em inglês, são uma síntese feita no século XX para interpretar os cânones teológicos definidos no Sínodo de Dordrecht. Então, isso no âmbito da disputa entre calvinistas e arminianos acerca da predestinação. Eles refletem a soteriologia típica do movimento calvinista, interpretando a natureza da graça de Deus na salvação da criatura humana. O seu eixo é a afirmação de que Deus é perfeitamente capaz de salvar cada pessoa que lhe tenha a intenção de tornar objeto da sua graça salvadora, do seu poder salvífico, e que seu trabalho não pode ser frustrado por algo ou alguém que fique no caminho da tentativa de impedir a conclusão dessa ação divina. Em detalhes, queridos, nós vamos observar, entoar esses 5 pontos do calvinismo. E esse é o nosso assunto de hoje: a reforma e o tulipe. Continue ligado. Antes, quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, faça sua inscrição, nos acompanhe com vídeos de estudos interessantes. Ainda desafio você em 3 segundos, você acionar o sininho, compartilhar e deixar aí embaixo no link o seu joinha. Todas as sextas-feiras, vídeo novo no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, como começou tudo isso? Se referindo à reforma protestante e o tulipe ou tulipa. A reforma protestante, ela teve causas relacionadas aos aspectos políticos, econômicos, teológicos, e resultou isso em contraste da corrupção existente na Igreja Apostólica Católica Romana. Além disso, teve resultado de interesses políticos oriundos de nobres que viram na reforma ali uma possibilidade de romper o vínculo com a autoridade papal na época. O estopim da reforma protestante aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero se deparou com um dominicano Tetzel que vendia indulgências em Wittenberg. Johann Tetzel nasceu no ano de 1465 em Pirna, na Saxônia. Ele morreu dia 11 de agosto de 1519. Ele era um frade dominicano alemão, católico romano e pregador. Além disso, ele foi um grande inquisidor de heresias na Polônia. E mais tarde tornou-se o grande comissário para as indulgências na Alemanha. Foi então que Martinho Lutero bateu de cara com ele e começou a combater esse tipo de coisa, as heresias que estavam surgindo dentro da igreja. Em resposta, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero escreveu 95 teses que criticavam e alertavam a Igreja Católica Romana, e o Papa, ele então fixou essas 95 teses, precisamente ali na frente da Catedral de Wittenberg. Esse foi o ato que deu início ao movimento chamado a Reforma Protestante. Essa reforma foi também motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e princípios teológicos praticados pela igreja da época.
sendo dos muitos movimentos do tipo que acontecia na Europa desde a Idade Média. A ação de Lutero, queridos, não teve como propósito a ruptura da igreja. Ele não tinha intenção de causar divisões dentro da igreja, mas tal rompimento aconteceu de todo modo como reação dessa instituição contra o monge alemão. A reforma protestante deu início a outros reformistas religiosos na Europa e também, como já dissemos, ela foi impulsionada por motivos políticos e também motivos econômicos. Mas quem foi o precursor, dessa reforma? Quem é ele, Martinho Lutero? Ele foi um sacerdote católico alemão que viveu de 1483 a 1546. Filho de uma católica muito fervorosa, seu pai era um minerador e o sonho dele era ver o filho sendo um advogado. Ele tinha uma facilidade para compor músicas e uma das músicas que Martinho Lutero compôs, que é muito famosa e se encontra em nossos hinários, é o hino chamado Castelo Forte. Lhes deram o nome Martinho Lutero em homenagem a São Martinho de Tours, um soldado que se converteu ao cristianismo na França no século IV e que ficou conhecido por levar o amor de Jesus a todo, e também ele ficou conhecido porque ele destruía templos pagãos, ele combatia o paganismo da época. O principal personagem da reforma protestante realizada na Europa no século XVI, então, se chama Martinho Lutero. Ele contestava o poderio da Igreja Católica, o comércio de cargos eclesiásticos, a venda de dispensas, de indulgências, de relíquia sagrada que virou uma febre naquela época. Sobre a infância de Lutero, sobre sua juventude, ele nasceu na Alemanha no dia 10 de novembro de 1483. Filho de um minerador, Lutero chegou a ser conselheiro na pequena cidade de Mansfeld. Foi criado em um ambiente religioso de violência, muita austeridade naquela época, com história de demônios, feiticeiros, superstições. Então foi tudo isso que marcou a infância de Lutero. Com 16 anos, ele ingressou na universidade onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas em 1505 ele decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt. E em 1507 ordenou-se e prosseguiu a sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma. Ele ficou chocado com a frivolidade da cúria romana naquele lugar. Em 1512, então, obteve o doutorado em teologia e nesse mesmo ano ele foi eleito cônego do convento de Wittenberg.
Os anos seguintes foram dedicados às atividades ministeriais e ao ensino de teologia, enquanto Lutero amadurecia a sua doutrina sobre a justificação pela fé. E dali ia surgir as causas da reforma protestante. Lutero não concordava com a prática da igreja e por isso ele criticou as práticas errôneas, antibíblicas e heréticas da igreja em as famosas 95 teses. O contexto em que Lutero estava inserido é que nos ajuda a entender o porquê esse movimento foi iniciado por aquele monge ou por um monge alemão ter tido sucesso nisso daí, diferente dos outros movimentos reformistas que aconteciam também, como alguns nós já mencionamos aqui. Primeiramente, queridos, é importante conhecermos a fundo e em detalhes o que motivou Lutero a manifestar-se contra as práticas vigentes da igreja naquele período. Porque ele afrontou, digamos assim, e redigiu as teses. O que levou ele a isso? Ele era um monge agostiniano, ele era professor de teologia, como já falamos, portanto, ele era um membro do clero daquela época. Não obstante, ele não concordava com certas práticas realizadas no século XVI, quando se diz respeito à igreja. E sua inquietude a respeito disso o levou a posicionar-se dessa forma, querendo consertar, reformar a igreja naquela época. Sua indignação era reforçada pelo fato de que, na época, o Papa Leão X havia oferecido indulgência para todos os que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Aí aquilo foi o cume dentro da mente de Lutero. Lutero também criticava a venda de cargos eclesiásticos, a venda de relíquias sagradas, ambas conhecidas como arcimônia. Eles vendiam pedaços da cruz de Cristo. Outra vez, um pregador daquela época disse que se fosse juntar os pedaços da cruz de Cristo que foram vendidas, dava para construir dezenas e dezenas de outras cruzes. E eles vendiam pedaços do corpo, dizendo, por exemplo, o coração de Pedro, os dedos de Maria, e eram tantas outras coisas que eles criavam e vendiam para angariar fundos para atribuir a trabalhos na igreja, construções e outras coisas mais. Aí surgiu então essa simônia, era a compra ou venda ilícita de coisas, objetos espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais, coisas ligadas ao espiritual, como benefícios eclesiásticos de compra de cargos dentro da igreja. As críticas de Lutero davam-se porque a ideia que o movia, teologicamente falando, era de uma gratuidade da fé, um comércio da fé. Isso quer dizer que ele não acreditava que obras como pagar pelo perdão concedido pelo Papa garantissem isso, a salvação de uma pessoa, mas que apenas a fé gratuita da salvação é que iria levar a pessoa aos termos da salvação. A insatisfação com as práticas e o debate teológico a respeito da salvação foram os fatores centrais que levaram aquele monge a posicionar-se dessa forma. O movimento que Lutero iniciou não visava a separação da igreja, mas a sua moralização. Ele queria o conserto da igreja, a renovação, a restauração, a reforma da igreja. Mas o movimento foi tão forte que teve que romper laços, dentro da igreja. Aconteceu que foi iniciado esse movimento de Lutero e isso propiciou que mudanças nos âmbitos também políticos, econômicos acontecessem e fossem possíveis por causa disso daí. Por isso que, para entendermos a reforma protestante, não basta analisarmos
apenas as motivações de Lutero, mas todo um contexto que foi envolvido, tanto na área espiritual dentro da igreja, mas em fatores econômicos, políticos que envolviam toda aquela época ali. Nós precisamos entender o contexto histórico, os interesses que levaram muitos a apoiarem ao monge alemão. Então, muitos agregaram a Lutero por causa daquilo tudo que estava se aflorando naquela época ali. Algo que citamos aqui é o papel da imprensa, na difusão das ideias luteranas. Por meio desse instrumento, os escritos de Lutero, as teses se espalharam por toda a Europa e incentivaram reações contra a igreja. Então a imprensa contribuiu muito naquela época para que a reforma se propagasse de forma assustadora. Politicamente, a igreja ainda representava uma grande força, uma vez que a consolidação do poder dos monarcas dependiam da aprovação papal. A grande questão, queridos, é que o século XVI foi um movimento em que as demandas e os interesses políticos de cada reino começaram então a se tornar mais difícil, ficou mais complexa a situação política da época. E essa situação tem relação com o processo de formação dos estados nacionais e da centralização do poder naquele momento. As agendas políticas dos estados formados eram muito amplas e, na maioria das vezes, os interesses dos reis desses locais não se encontravam com os interesses do Papa. Então, houve aí um desencontro de interesses e isso daí apoiava e afunilava-se a reforma protestante. Nesse sentido, muitos nobres apoiaram a reforma de Lutero, porque identificaram nela um potencial para o enfraquecimento da igreja naquela época, o que poderia garantir-lhes mais autonomia. Essa maior autonomia política, se falando assim, também significava maior autonomia econômica para esses reinos, uma vez que garantia o fim de impostos pagos à igreja, impostos esses que eram pesados aos monarcas, indo para os cofres da igreja. Então isso era uma libertação para eles também. Então observe, queridos, que a reforma protestante, ela não vincula somente diretamente a razão da igreja, na questão espiritual, mas também na questão econômica e principalmente na questão política. Então, a reforma atingiu primeiro a religião, a política e a estrutura econômica da época. No contexto alemão, a reforma também foi abraçada porque se encarava com indignação a grande quantidade de recursos, e posses que a igreja havia adquirido por causa disso. Então a igreja estava sendo a possuidora de muita riqueza, muitas posses, e não é diferente nós vermos hoje o resultado daquilo lá. Principalmente porque algumas regiões do Sacro Império eram bastante pobres. Então, o poder e a riqueza estavam se concentrando apenas na igreja e a sua volta ali, a questão era bem diferente. Então, a reforma deu uma sacudida nisso daí tudinho e aí o estupim foi quando ele fixou as 95 teses lá na porta da igreja. Sabemos, queridos, que o impulso central foi a indignação de Lutero. E isso fez ele elaborar essas conhecidas 95 teses. Conhecidas também como Disputação do Doutor Martim Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências,
que era o título que era comumente conhecida naquela época ali. As 95 teses foram uma carta escrita por Lutero, na qual ele discorreu sobre as indulgências e os erros os quais a igreja atuava e tinha benefício lucrativo a respeito disso. Essa carta foi enviada no dia 31 de outubro de 1517 para Alberto de Mains, arcebispo de Mains. Hoje existe uma estátua de Lutero lá em Wittenberg, a cidade onde ele supostamente pregou as teses na porta da igreja. Popularizou-se na tradição da Reforma Protestante que Lutero, em uma demonstração de indignação, ele teria fixado as suas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse ato teria sido o estopim que deu início à reforma. No entanto, querido, alguns historiadores não têm evidência de que ele tinha de fato ocorrido dessa forma, né, na porta do castelo do Wittenberg. O que importa é que as teses de Lutero ganharam notoriedade e logo começaram a ser reimpressas, copiadas, enviadas para todos os cantos da Europa em um curto prazo de tempo. Como dito, Lutero não desejava romper com a Igreja Católica, mas as coisas não estavam sob seu controle e a reação intransigente da Igreja levou a essa ruptura e isso foi rápido demais. As ideias deles foram fortemente abraçadas por muitos no Sacro Império e a base da teologia luterana é a ideia de que o justo viverá por fé. Esse era digamos assim, o slogan, né? A razão de tudo aquilo estar acontecendo. Assim não são obras, né, que garantem a salvação de uma pessoa, mas a fé. E era isso que Lutero gritava e propagava e defendia. Aí, quanto às indulgências, ele as questionava nas suas teses e ele dizia assim, um trechinho: já que com as indulgências o Papa procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas, se não igualmente eficazes? Tá? É uma observação aí de Lutero na carta dele. Então, queridos, a construção teológica desenvolvida por Lutero pode ser resumida nos princípios conhecidos como as 5 solas, né, de Lutero, crenças basilares da teologia protestante. Se você é protestante reformado, então as 5 solas é a crença que dá pilar a toda a reforma daquela época. E as 5 solas seria essa: sola fide, que é somente a fé; sola scriptura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Essas são as 5 solas, né, pilares do movimento reformista de Lutero. Ao longo de sua vida, Lutero ainda traduziu a Bíblia para o alemão. E suas ações deram origem com tudo isso, né? A reforma, as teses, as solas e a Bíblia traduzida para o alemão. Isso deu origem, então, ao protestantismo. Protestantismo é uma forma de cristianismo que se originou com a reforma protestante. Hoje, popularmente conhecida como Igreja Evangélica ou Igreja dos Crentes, como muitos chamam aí. Isso é a reforma protestante do século XVI que deu origem a um movimento contra os considerados erros da Igreja Católica Romana.
Após Lutero, outros ramos de protestantismo desenvolveu-se, cresceu e foi expandido naquela época. Após Lutero, aí houve na França, por exemplo, João Calvino, propôs também uma ruptura direta com a Igreja Católica, além de acreditar em um princípio conhecido como a dupla predestinação. Aproximadamente 100 anos depois da Reforma Protestante ter explodido na Europa em 1517, aí também ocorreu o Sínodo de Dort na Holanda. A razão para este concílio foi discutir o crescimento de uma doutrina nova e diferente da Igreja Reformada Holandesa, que ali é chamada de o arminianismo. A agenda da discussão incluía 5 temas fundamentais. São eles: a depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação ilimitada, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. No final do sínodo, Jacó Armínio e seus ensinos haviam sido oficialmente rejeitados pela igreja. Desses 5 pontos é que vem o acróstico TULIP ou tulipa, tulip em inglês, que abrange teologia reformada de uma forma simples, concreta e resumida ali. Esses 5 pontos também são conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, ou a doutrina da graça de Deus, a graça salvífica. E agora, queridos, nós vamos tentar resumir e entender um pouco cada um deles. Os 5 pontos do calvinismo. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática e autoridade. E nós vamos extrair dela falando desses pontos. Como cristãos, não nos firmamos a nada além da palavra do Senhor. E somente a Bíblia é a nossa autoridade suprema, a nossa única regra de fé e prática. E é à luz dela que nós vamos ver os pontos do calvinismo, os 5 pontos do calvinismo, ok? Nós também seremos ajudados por nossos irmãos do cristianismo histórico dos anos de 1600, que também argumentaram sobre o assunto. Então, tanto os cânones de Dort, de 1618, quanto a Confissão de Fé de Westminster, de 1646, falam sobre esses 5 pontos do calvinismo, ok? São eles: primeiro, a depravação total. Diz o quê? Toda a humanidade foi afetada, danificada, distorcida pela entrada do pecado do mundo. Isso não significa que o homem seja tão ruim quanto poderia ser, mas que todos os aspectos de nossa vida são afetados pelo pecado, de modo que estamos mortos em nossas transgressões e pecados, conforme está escrito na carta a Efésios, no capítulo 2, versículo 5. E nós mesmos não podemos mudar a nossa situação, como Paulo escreve lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13. Agora, os cânones de Dort nos dizem o seguinte, um trechinho para a gente entender, capítulo 3, do segundo parágrafo ali, na segunda linha, diz assim: portanto, todos os homens são concebidos no pecado, e ao nascer como filhos da ira, incapazes de qualquer bem, são ou salvífico e inclinados ao mal, mortos em pecados e escravos do pecado. E eles não querem e nem podem voltar a Deus, nem corrigir sua natureza corrompida e nem melhorá-la por si mesmo, sem a graça do Espírito Santo, que é aquele que regenera. É um trechinho extraído do cânone de Dort. As doutrinas
do pecado e a depravação total do homem são mais do que bem representadas tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Então nós estamos apenas aqui esmiuçando o que a própria Bíblia nos direciona, de que separados somos da glória de Deus e não há pureza em nós. O pecado nos corrompeu e estamos debaixo de uma depravação total, ok? É um dos primeiros pontos do calvinismo. O segundo é a eleição incondicional. Deus escolhe a quem Ele quer escolher. Este é um dos pontos de maior conflito dentro dos pontos do calvinismo. Entretanto, ele está intimamente ligado ao anterior. Uma vez que estamos mortos, literalmente incapazes de tomar qualquer tipo de decisão para nos ajudar, a única saída é nossa morte espiritual. Aí é que Deus nos tira desse espaço aí, né? E a Bíblia registra isso em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. E eu queria ler esse versículo para a gente compreender melhor o que estamos falando aí sobre essa questão. Olha o que diz 2 Timóteo. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos, antes dos séculos. É o que Paulo escreve lá em Timóteo. Se realmente cremos que somos maus, não temos o direito de reclamar que Deus exerça a sua graça soberanamente. A eleição incondicional, queridos, então, significa simplesmente que Deus escolhe dar vida eterna em ter visto nada de bom nos eleitos, né? João capítulo 15, versículo 16, não nos deixa dúvida disso que estamos falando. Olha o que João escreve. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Então aqui João fecha, né, essa discussão nossa sem argumentação contra. Do mesmo modo, vemos muito sobre isso na teologia paulina. Além de João, Paulo também fala muito sobre essa questão. E na Confissão de Westminster, no capítulo 3º, no 4º parágrafo, nosso irmão de 400 anos atrás, eles escreveram assim: pelo decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna e outros são predestinados à morte eterna. Pronto, aí estamos falando sobre a eleição incondicional, segundo ponto do calvinismo. Quanto ao terceiro ponto do calvinismo, é a expiação limitada. A morte de Cristo paga todos os pecados daqueles que foram eleitos. O perdão dos pecados está disponível a todos os pecadores, mas ele só paga o preço por aqueles a quem o Pai predestinou desde a fundação do mundo. Essa doutrina, queridos, também é conhecida como a expiação específica ou particular. Além disso, nos escritos de alguns dos grandes reformadores, como por exemplo João Calvino, John Owen, Charles Hodge, vemos eles dizerem ali: suficiente para todos, eficaz para alguns. A expiação de Cristo é suficiente para toda a humanidade ser salva, independentemente de crerem ou não. É para toda a humanidade, mas ela é eficiente somente para aqueles que creem no ato de Cristo. Tá dando para compreender, querido? É isso que nós entendemos da questão do terceiro ponto do calvinismo. O sangue de Cristo poderia salvar a todos
se essa fosse a vontade de Deus. Mas essa não é a sua vontade. Isso pode ser visto em vários textos na Bíblia Sagrada, que muitos discordam e muitos entram em conflito com essa questão, mas no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37, na carta aos Efésios, Paulo escrevendo lá no primeiro capítulo, versículo 4, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, João 10, 11 em diante, e dentro dos cânones de Dort, no capítulo 2, diz assim: porque este foi o conselho absolutamente livre, a vontade misericordiosa e o propósito de Deus Pai, que a virtude vivificadora e salvífica da preciosa morte do seu Filho se estendesse a todos aqueles que estão predestinados, e apenas a eles dá-lhe a fé justificadora, e por isso conduzi-los infalivelmente à salvação. Certo? O quarto ponto, do calvinismo é a graça irresistível. Graça irresistível, ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus. Essa doutrina é também conhecida como apelo afetivo. Quando a graça vem, nunca pode ser rejeitada. Sua eficácia é perfeita. Isso significa que quando a graça vem, nunca pode ser rejeitada. Se Deus escolheu alguém, não há nenhuma maneira dessa pessoa não ser salva. Usando a lógica, quem somos nós para dizer não a Deus, Dentro da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, ali no primeiro parágrafo, está escrito assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles a ele lhe agrada em seu tempo, chamar efetivamente por sua palavra e espírito. Este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã. Pela sua poderosa graça, nós que fomos escolhidos, seremos glorificados. Nós podemos ler isso lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, com clareza o texto diz ali. Do mesmo modo, vemos o poder da graça em toda a escritura sagrada, mediante a graça que é irresistível e que vem de Deus. E temos, por fim, a perseverança dos santos, o quinto ponto do calvinismo. Os escolhidos, os verdadeiros salvos, aquele que tem consciência de sua fé, ele vai perseverar até o fim. Outra grande e esperançosa verdade, também registrada em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, Filipenses 1,6: estou convencido precisamente disto, que aquele que começou a boa obra em vós e aperfeiçoará ela até o dia de Cristo Jesus. Isso não se refere ao chamado, uma vez salvo para sempre, ou então que uma vez que somos escolhidos por Deus, podemos viver como quisermos. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Pelo contrário, diz-nos que na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação, sustentarão aquela confissão de conversão até a morte. É isso que está dizendo, É que vai conservar essa salvação, custe o que custar. Ele vai manter aquela convicção de salvação, de fé, até o final. É isso que diz a perseverança dos santos, perseverar na vida de santidade. Essas verdades estão presentes uma e outra vez na Bíblia Sagrada, se a gente for folhear. Você encontra isso em Romanos 8, em 2 Pedro 1, em João 10, em 1 João 3, em 1 Pedro capítulo 1, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, ali os parágrafos 1º e 2º parágrafo, diz assim: quem Deus aceitou em seu amado,
e que foi efetivamente chamado e santificado pelo seu Espírito, não pode cair completa ou definitivamente do estado de graça, mas deve seguramente perseverar nela até o fim e serão salvos eternamente. Então, é a confissão de fé de Westminster. Está aí para confirmar, né, essa questão dos 5 pontos do calvinismo. Não é um substituto da teologia bíblica, não é um substituto, né, da palavra, não. A confissão de fé, os 5 pontos do calvinismo estão na palavra, eles foram extraídos da palavra de Deus. Os 5 pontos não são tanto calvinistas como cristãos. A Tulip não pretende ser um substituto ou uma melhoria da teologia bíblica, mas é um reflexo dela. Assim como Newton não inventou a lei da gravidade, mas ele enunciou a lei, Agostinho, Calvino, Dort, eles não inventaram essas doutrinas. O Senhor decretou esses gloriosos 5 pontos e somente Ele merece glória por eles. Explicar o Tulip não é complicado, queridos, de forma alguma. Você viu aí como podemos entrar na Bíblia e esmiuçar todos esses pontos. Podemos ver claramente cada um desses 5 pontos em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e podemos ver ali, né, o desejo e o projeto, o plano de Deus para a nossa salvação. Lembramos-nos, caros ouvintes, este não é calvinismo, é o glorioso evangelho de Jesus. Isso não é lei luterana, calvinista, não. É o evangelho vivo, plano de Deus para a nossa salvação. O evangelho de Jesus diz que somos maus, não fizemos nada de bom para sermos salvos e sermos eleitos. Apenas esmiuçou de forma clara para a gente entender. Cristo morreu pelos pecados de todos os escolhidos e nenhum deles pode resistir à graça quando Deus chama. Mas, pastor Ailton, como saber quem é ou não um escolhido? Queridos, aqueles que são realmente escolhidos de Deus perseveram até o fim na sua caminhada. Mantém o testemunho de fé, de vida cristã. Não importa o que acontecer, seja em paz ou em guerra, ele está ali defendendo o nome de Jesus e vivendo Jesus na sua vida. Em tudo, no pensar, no falar, no agir, em tudo, aguardando a vinda de Cristo Salvador. Isso é que faz o verdadeiro cristão. É o que nós devemos fazer. Viver Cristo no ar que respiramos, nos nossos pensamentos, no que ouvimos, no que vimos, no que falamos, no que fazemos. Ver Cristo, mostrar Cristo, o que Ele causou em nós e o que nós podemos causar através de Cristo nesse mundo perdido. Maranata! Vem, Senhor Jesus! Maranata! Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe e que Jesus traga seu reino sobre essa terra.